Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade SCOM, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Soares, professor da disciplina Psicologia Social. Nós estamos na unidade 2 e nessa unidade 2 nós abordaremos a psicologia social como crítica da psicologia e também da sociedade. A psicologia social crítica, representa uma vertente da psicologia social que se dedica a questionar os fundamentos e as práticas tanto da psicologia em geral quanto das estruturas sociais mais amplas. Em vez de simplesmente descrever ou explicar os fenômenos psicológicos e sociais, essa abordagem ela busca transformá-los, desafiando assim as desigualdades e as opressões e as formas de poder que permeiam nossas relações e as nossas instituições. A psicologia social trabalha dentro desse aspecto, para permear essas relações e também no conceito dessas instituições. As principais características da psicologia social crítica seria a desnaturalização do social. A psicologia social crítica ela não aceita como naturais os fenômenos sociais, como preconceitos, desigualdades e hierarquias. Ela busca desvelar, na verdade, as raízes históricas e sociais desses fenômenos, trazendo assim ou mostrando como eles são construídos e mantidos por relações de poder. Ao invés de se concentrar em processos psicológicos isolados, a psicologia social crítica considera a importância desse contexto histórico e social na moldagem das experiências individuais e também coletivas. Essas abordagens questionam os pressupostos individualistas e históricos também da psicologia tradicional, que muitas vezes tende a reduzir os problemas sociais e as questões individuais. A psicologia social ela tem um compromisso com a transformação social. A psicologia social crítica não se limita à produção de conhecimento teórico. Ela busca aplicar esse conhecimento para promover a justiça social, a igualdade e também a emancipação. A psicologia social crítica dialoga de forma interdisciplinar com a sociologia, com a antropologia, com a filosofia, e ela busca uma compreensão mais abrangente desses fenômenos sociais. Falando de críticas à psicologia e à sociedade, a psicologia social crítica questiona a objetividade da pesquisa psicológica, argumentando que o conhecimento produzido é sempre influenciado por valores e interesses sociais. Ela também critica a tendência da psicologia a medicalizar problemas sociais e individualizar as questões coletivas. Então, a psicologia social crítica, ela denuncia as desigualdades sociais, que já são tantas desigualdades, O próprio racismo, o sexismo, a homofobia e outras formas de opressão que permeiam as nossas sociedades. Então, a psicologia social crítica, ela busca compreender como essas desigualdades são reproduzidas e como, de certa forma, a sociedade pode agir para transformá-las. Então, vamos aqui ver alguns exemplos de temas abordados para a psicologia social crítica. Por exemplo, as relações de poder, como o poder é exercido e resistido nas relações sociais. A questão da identidade e a diferença, como que a identidade ela é construída em um contexto social marcado por desigualdades. Observe que são perguntas que não são fáceis de serem respondidas.
Por exemplo, o discurso e a ideologia. Como o discurso molda a nossa compreensão do mundo e legitima as relações de poder. Sobre os movimentos sociais, como que os movimentos sociais eles desafiam essas estruturas de poder e promovem mudanças sociais. Então, dentro desses aspectos, surge Silvia Lani. Silvia Lani, ela traz uma contribuição para a psicologia social crítica no Brasil. Silvia Lani, ela é uma figura central na história da psicologia social brasileira, reconhecida significativamente por suas contribuições para a construção de uma psicologia social crítica e comprometida com a transformação social. Sua obra ela é marcada por um profundo engajamento com a realidade brasileira. Silvia Lani influenciou gerações de pesquisadores e profissionais da área e influencia até os dias de hoje. Então, as principais contribuições de Silvia Lani foi a descolonização do conhecimento. Lani foi uma das principais defensoras da descolonização do conhecimento em psicologia social e ela questionou muito a hegemonia das teorias e métodos, importados, muitas vezes descontextualizados da realidade brasileira. Então ela trabalhou dentro desse aspecto, ela defendia a importância de construir um conhecimento que fosse relevante para a nossa realidade social e também cultural. Então, Silvia Lani, ela tem um papel fundamental na psicologia social crítica. A autora, ela criticou fortemente o individualismo presente em muitas abordagens da psicologia. Ela argumentou que os processos psicológicos são sempre sociais e históricos. Para Lani, é fundamental compreender a pessoa em sua relação com o contexto social e histórico em que ele está inserido. Então, a Lani deu muita ênfase na questão social. Ela defendia que a psicologia social deveria voltar-se para a análise das grandes questões sociais, como as desigualdades, a pobreza, a violência, discriminação, entre tantos outros aspectos ruins que uma sociedade vivencia. Então, Lani, ela acreditava que a psicologia ela poderia contribuir para a compreensão, para a transformação dessas questões. E Lani, ela valorizava o uso de metodologias participativas na pesquisa, como grupos focais, entrevistas em profundidade e pesquisa-ação. Essas metodologias permitem uma maior proximidade com as pessoas, com os sujeitos de pesquisa, melhor dizendo, e uma construção de conhecimento mais colaborativo. Então, a partir daí, Lani dedicou grande parte da sua vida à formação de pesquisadores críticos e comprometidos com a transformação social. Então, foi através de seus cursos e orientações que ela inspirou diversas gerações de psicólogos sociais e a produzirem, na verdade, um conhecimento relevante e transformador. Influencia, como eu falei agora há pouco, até os dias de hoje. Então, Silvia Lani deixa um legado, e esse legado ele é imenso, e ele continua a influenciar a psicologia social brasileira de forma satisfatória. Sua obra ela inspirou a criação de diversos grupos de pesquisa, projetos que se dedicam a estudar as questões sociais brasileiras a partir de uma perspectiva altamente crítica. Então, as ideias de Lani contribuíram para a construção dessa psicologia social mais engajada com os movimentos sociais e com a luta por justiça social. Silvia Lani foi uma figura fundamental para a construção dessa psicologia social crítica no Brasil. Então, o trabalho de Lani deixou esse legado importante para a área da psicologia social, inspirando as gerações de pesquisadores, de profissionais, de estudantes, a produzirem conhecimento relevante e também transformador. Alguns
algumas das principais contribuições da psicologia social crítica para a formação de psicólogos, né, como nós citamos nesta unidade 2, a desnaturalização do social, né, a psicologia social crítica, ela incentiva os futuros psicólogos a questionar as normas sociais como se fossem naturais e imutáveis. Ela os convida a analisar como que essas relações sociais podem mudar a nossa realidade e como discursos e as práticas psicológicas podem contribuir para a manutenção ou também a transformação dessas relações. É uma conscientização sobre as desigualdades sociais. Estudar temas como esses relevantes socialmente falando, né, o racismo, o sexismo e tantos outros, né, que nós citamos não só nesta unidade, mas na unidade 1 também. Então a psicologia social crítica ela vai dar ênfase à importância de analisar esses problemas sociais em suas dimensões históricas e contextuais, evitando a tendência de individualizar questões coletivas, que é um erro, né? Individualizar as questões coletivas. Então ela valoriza a questão da diversidade, né? Promove o respeito, a diversidade cultural, a etnia e também as questões sociais, incentivando os psicólogos a trabalhar de forma intercultural, né? Respeitando a diversidade de culturas e ser sensível às diferenças, não ser preconceituoso, não olhar com um olhar de discriminação. O objetivo seria um compromisso com a transformação social. A psicologia social crítica forma psicólogos engajados com a promoção da justiça social, da igualdade e também da emancipação. Por fim, ela incentiva a prática profissional a ir além da crítica e atuar em espaços comunitários e também em movimentos sociais. A psicologia social crítica desenvolve e vai ajudar a desenvolver habilidades como análise crítica, a reflexão sobre a própria prática e a capacidade de questionar o senso comum, né? A psicologia social crítica se manifesta na formação. Então, trabalha com temas como inclusão, né? A história da psicologia vai falar sobre as teorias críticas, estudos culturais, movimentos sociais no currículo dos cursos de psicologia, como, por exemplo, esse que nós estamos abordando e estudando. A trabalhar também com a utilização de metodologias, como grupos focais, entrevistas, em profundidade e pesquisação, como já foi citado, que permitem uma maior proximidade com as pessoas, né, ou os sujeitos de pesquisa, em uma construção de conhecimento mais colaborativa. Vai realizar estágios em comunidades, movimentos sociais, instituições públicas que possibilitam aos estudantes a uma experiência prática de intervenção em contextos de desigualdade. Então, seria bastante relevante entendermos dentro desses aspectos da psicologia social, conhecer as suas estruturas e conhecer os seus pressupostos. Em resumo, a psicologia social crítica, ela desempenha esse papel na formação de psicólogos e ela oferece perspectiva crítica sobre a transformação, sobre a prática profissional, né? Então, ao formar profissionais mais conscientes e engajados com as questões sociais, a psicologia social ela vai contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? A psicologia social crítica oferece essa perspectiva crítica sobre as transformações desses fenômenos psicológicos e sociais. Então, nessa unidade 2, nós estudamos dentro da psicologia social crítica, né? Como que ela se desenvolve, quais são os seus pressupostos. Falamos também sobre os pressupostos de Elaine, né? A respeito da psicologia social crítica, né? O que ela pensava e como influenciou
a psicologia social e influencia até os dias de hoje. Até a próxima unidade e bons estudos.